Você já aplicou o biológico na lavoura e não viu diferença nenhuma? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo foi feito para você. Nesse vídeo, a gente vai entender por que o biológico tantas vezes decepciona no campo e o que está por trás disso. Eu vou mostrar os 3 erros mais comuns na hora de usar os bioinsumos, o que muda quando você começa a entender o seu solo e como transformar essa informação em decisão prática de manejo. Se você já usou o biológico e ficou sem entender o resultado, fica até o final, porque o problema quase nunca é o produto de fato. Para começar, imagine o seguinte: tem 2 talhões na mesma fazenda, com o mesmo produto biológico e mesmo manejo. Um responde bem e o outro nada. O produtor fica sem entender o que aconteceu e, naturalmente, começa a duvidar do biológico. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que isso não tem nada a ver com o produto em si. Ele tem a ver com algo que está dentro do solo. Cada solo tem uma biologia diferente e isso não pode ser ignorado. Então vamos aos erros. Eu separei aqui 3 situações que se repetem bastante no campo e que juntas explicam boa parte dos resultados inconsistentes. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é aplicar sem conhecer a biologia do solo. O solo contém bactérias, fungos, nematóides e uma série de organismos que já estão ali trabalhando. Então, quando você joga um biológico sem saber o que está acontecendo nesse sistema, o resultado ele vira uma aposta. Pode funcionar, pode não funcionar. E aí fica impossível entender o que deu de errado. O segundo erro é esperar que o biológico resolva tudo sozinho. Quando o solo está em boas condições, com pH adequado, matéria orgânica, umidade, o biológico potencializa os resultados. Agora, quando está em desequilíbrio, o produto tem muito menos chance de poder trabalhar. Em outras palavras, não dá para exigir resultado de um insumo sem antes preparar o terreno para ele. E aí chegamos ao terceiro erro: aplicar e não acompanhar a resposta do solo. Grande parte dos produtores aplica o biológico e fica esperando um resultado visual. Só que o que acontece no solo é silencioso, você não enxerga com os olhos. Você precisa de dados para isso. Sem monitoramento, você não sabe se o biológico está se estabelecendo, se está interagindo com a microbiota existente e se precisa de algum ajuste. No final das contas, você fica no escuro e o resultado continua imprevisível. Então, o que muda quando o produtor passa a entender a biologia do solo? Tudo. Com diagnóstico, ele sabe exatamente o que está faltando no solo, sabe o que estimular, sabe qual biológico faz mais sentido para aquela realidade específica e, a partir daí, a decisão se torna muito mais estratégica. O resultado começa quando o solo passa a ser compreendido, e é exatamente esse caminho que a B4A percorre junto com os produtores e consultores. A gente transforma dados do solo em decisões práticas de manejo, mostrando o que está acontecendo dentro do solo e, principalmente, o que fazer com essa informação. Então, antes de perguntar se o biológico funciona, vale dar um passo atrás e fazer uma pergunta antes. Você conhece a biologia do seu solo? Porque biológicos funcionam muito quando existe estratégia por trás. E toda estratégia começa com uma informação. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já fez algum diagnóstico antes de aplicar o biológico. E se você quer dar o próximo passo e entender de verdade o que está acontecendo no seu solo, a B4A faz análise de solo e transforma esse resultado em decisão prática de manejo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.